Deus, né? Glória a Deus pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Se não fosse Ele nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Nós não estaríamos aqui. Nós tínhamos desistido, tínhamos parado, tínhamos abandonado tudo e deixado aquilo que é tão precioso para nós, que é a família, que é o reino de Deus, que é a palavra, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas, assim como a palavra do Senhor diz que nós somos atribulados, mas não somos desamparados. De alguma forma, sempre o Senhor criará situações, circunstâncias para nos trazer a realidade e para nos aproximar do seu amor. Afinal de contas, Romanos, ele deixa claro, né? Quem irá nos separar? Nada, absolutamente nada, nem ninguém, nem coisa alguma irá nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Amados, estamos aí já ao final de 2020, né? Me recordo que no início, na virada do ano, estávamos reunidos como igreja, reunidos como família, fazendo e tendo as nossas confraternizações, as expectativas sempre as melhores possíveis para o ano que estava se iniciando, mas já estamos chegando ao final desse ano. E a verdade é que muitos, ao invés de acumular as alegrias que foram desejadas, tanto no início, né, tem se acumulado ainda mais as tristezas, as decepções, as frustrações, os desapegos, né, as feridas que foram causadas e têm sido causadas nesses últimos dias, proveniente desse contato que todos nós estamos tendo. Infelizmente, né, aquilo que deveria ser tão prazeroso para nós, que foi esse tempo de passarmos juntos como família durante esse período de pandemia, na verdade, ao invés de nos aproximar, separou mais. Criou-se mais desentendimentos. Mas isso é explicado porque quando nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, quando nós estamos comprometidos com todas as atividades que nós nos propomos diariamente, nós somos capazes de esconder, de maquiar os nossos sentimentos, porque nós passamos apenas 8 horas, para alguns 6 horas diária com a família. Mas com essa situação, aquilo que era 8 passou para 24, né? E aquilo que era possível suportar, segurar, maquiar, esconder, já não é mais capaz, porque é o convívio, é a comunhão que mostra quem de fato nós somos. E, na grande maioria, o que se revela em nós não são as melhores qualidades, mas são as piores, né? É aquilo que nós tínhamos escondido já há tanto tempo. Mas Deus, em sua onisciência, e para quem não sabe o que é onisciência, é o pleno conhecimento de tudo. A onisciência de Deus sabia que nós estaríamos enfrentando tudo isso. Sabíamos que nós estaríamos nos comprometendo na oração nas quartas-feiras. Sabíamos que nós estaríamos dedicando tempo no aprendizado da palavra de Deus nas segundas-feiras. Sabíamos que nós estaríamos buscando a presença do Senhor e entregando ao Senhor o nosso culto racional. Ele sabia disso. E sabendo também que nós precisaríamos ainda mais de suporte para enfrentar as mazelas que o mundo, a vida, que o inimigo das nossas almas tem nos proposto, Ele nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou a Bíblia Sagrada. É verdade que muitos lares cristãos, tendo a Bíblia, não se faz uso dela. Isso é uma verdade.
Muitos lares, infelizmente, tendo conhecimento de que a palavra de Deus é a fonte de inspiração para nós, somos ainda negligentes em relação à palavra, e ela é a inspiração de Deus para as nossas vidas, ela é a ferramenta que Deus nos deu para nos auxiliar nos processos difíceis da nossa vida, nos processos que nós enfrentamos diariamente no nosso lar, na sociedade, no ambiente de trabalho. Pois bem, sabendo que Deus ele tem nos proposto essa ferramenta, ele também nos capacita a enfrentarmos os desafios nos nossos relacionamentos. E ele nos ensina em 3 passos. Esses 3 passos nós queremos aprender, compartilhar com a igreja hoje. Quais são os 3 passos de relacionamento? Que se nós dermos esses 3 passos, nos auxiliará no desempenho, como resolver as relações, como resolver os conflitos. Nós não somos capazes de resolver os conflitos em nós mesmos, nós precisamos da palavra de Deus para nos auxiliar. Amém? Então abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17. Assim diz a palavra de Deus: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Palavra de Deus. Amém? Queridos, como nós podemos aprender com a palavra de Deus a resolver os nossos problemas? Pergunte para a pessoa que está perto de você: Ei, você quer saber como resolver os seus conflitos relacionais? Deseja? Glória a Deus! Então vamos lá. A Bíblia nos ensina em 3 aspectos, em 3 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento que nós precisamos aprender a lidar é com o relacionamento pessoal. Amém? Amém. Diga, eu preciso aprender a resolver os meus conflitos no relacionamento pessoal. Glória a Deus. O segundo é o relacionamento interpessoal. O terceiro é no relacionamento coletivo. Amém? Glória a Deus. Quais são os passos necessários para nós resolvermos os nossos conflitos de relacionamento? Primeiro nível de relacionamento é o relacionamento pessoal. Segundo nível de relacionamento é o interpessoal. E o terceiro nível é o nível na coletividade. Amém? Então vamos caminhar na palavra de Deus, que ela tem muito a nos ensinar. O que a Bíblia nos ensina sobre resolvermos questões de relacionamento pessoal? Primeiro, Mateus capítulo 18, versículo 15. Você certamente já está com a Bíblia aberta. Amém? O que diz Mateus capítulo 18, versículo 15? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão.
Glória a Deus. Querido, todo ser humano, em algum momento da vida, já foi ofendido por alguém, não é verdade? Você já foi ofendido por alguém? Alguém da sua família? Algum amigo, algum conhecido? No seu ambiente de trabalho? É verdade, queridos. Todos nós já fomos ofendidos de alguma maneira por alguém. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é capaz de assumir que também já tem ofendido alguém? Não é verdade? Nós somos especialistas na vitimização da ofensa. Nós valorizamos o que as pessoas dizem ou fazem conosco, mas somos ignorantes na capacidade de reconhecermos quando ofendemos alguém. Sempre nos justificamos quando somos machucados por alguém. É interessante que a natureza humana, ela sempre busca justificar os nossos erros, mas somos habilidosos em levar para outras pessoas a dor que nós sentimos por sermos machucados. Fulano me machucou, fulano disse isso e isso e isso da minha pessoa, eu estou magoado por isso ou por aquilo que ele ou ela fez, ele ou ela disse a meu respeito. Mas não somos capazes de refletir no mesmo instante aquilo que nós também ofendemos, aquilo que também nós falamos, fazemos, agimos contra alguém de forma voluntária ou de forma involuntária. Queremos ser perdoados, mas temos uma dificuldade monstruosa para perdoar. Não é verdade? Nós desejamos o perdão. Por favor, me perdoa. Foi sem querer. Afinal de contas, eu não quis fazer isso. Eu fiz porque você me obrigou. Eu fiz porque primeiro você fez algo para me justificar agir como eu agi. Mas me perdoe. Nós clamamos, nós desejamos, muitas vezes articulamos situações para que alguém nos perdoe. Mas se nós tivermos a mesma habilidade para fazer isso, pedindo também perdão, reconhecendo que nós falhamos, reconhecendo que nós erramos, certamente esse processo de reconciliação, esse processo da vitimização pela ofensa, não teria tanto impacto nas nossas vidas, porque nós teríamos a capacidade não só de perceber quando dói, quando nos machucam, mas também perceber quando nós machucamos alguém. Não é verdade? Muito pouco percebemos quando machucamos alguém. Muito pouco percebemos quando falamos certas verdades que nem toda verdade precisa ser dita e precisa ter um tempo certo, o momento certo, a hora certa, a palavra certa para um determinado momento. Porque existem pessoas que usam o poder da verdade para machucar. Não é verdade? Não, eu falo a verdade. Doa em quem doer, mas eu falo a verdade. Não importa se isso vai ofender, não importa se isso vai doer, não importa se isso vai causar algum dano. Mas eu sou sincero, eu sou sincera, eu falo a verdade. Sem se preocupar na ofensa que nós também podemos causar. Queremos ser compreendidos, mas nós não queremos compreender. Afinal de contas, está doendo. A vítima sou eu, não é você. Mas quando nos colocamos na posição de ofensor, nós passamos a entender também a dor que outras pessoas sentem, não é verdade?
Quando agimos assim, não só nós perdemos, não só nós saímos no prejuízo, não só o ofensor ou a ofensora sai no prejuízo, mas todo mundo que está à volta perde, quando não reconhecemos que também causamos feridas nas pessoas. Amém ou misericórdia? Vamos analisar o texto, vamos entender o que a palavra do Senhor nos ensina. Aí no Mateus capítulo 18, versículo 15, vamos por partes. A primeira parte diz o seguinte: ora, se o teu irmão pecar contra ti, olha para a pessoa que está perto de você, pode olhar, dá uma cutucada assim, e diz: ei, se o teu irmão pecar contra ti, você sabe o que deve fazer? É verdade, né? Alguns já cerram o punho, alguns já preparam e afiam a espada, né? Alguns as unhas, já preparam as unhas. Querido, a palavra irmão expressa uma pessoa próxima a nós, de forma emocional. Não é só o irmão biológico, não, mas também de forma cultural e religiosa. Todas as pessoas que são próximas a nós, que têm a mesma forma de pensamento, a mesma dinâmica de vida, são nossos irmãos. É verdade. É verdade. A palavra irmão, ela expressa essa pessoa próxima. Já a palavra pecar expressa a ofensa cometida de forma direta. Então, se alguém próximo a você, se alguém que pensa da mesma forma que você, se alguém do teu lar, se alguém da sociedade, se alguém do teu ambiente de trabalho te ofender, pecar contra ti, essa é a primeira parte que nós precisamos entender. É reconhecer a culpa. É reconhecer o pecado, é reconhecer a ofensa. Geralmente, nós não nos sentimos ofendidos por pessoas que nós não conhecemos. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para refletir sobre isso? Se alguém que você nunca viu na tua vida chegar para você e dizer como tu é feio, você vai olhar para ele e... o que você pensa a meu respeito não me incomoda. Afinal de contas, eu não te conheço. Mas quando alguém que nos conhece, quando alguém que sabe da nossa vida, que se relaciona conosco, que já sorriu conosco, que já chorou conosco, de repente olha para você e diz: mulher, como tu tá feia. Você se ofende, não é verdade? Por quê? Porque a ofensa ela está ligada à aproximação. Quanto mais próximo nós estivermos, maior a possibilidade de nos ofendermos. Você consegue entender isso? Que quanto mais próximo você está das pessoas, maior a probabilidade de você se ofender. Porque as pessoas são parecidas com você. Elas são falhas assim como você. Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Por isso que Jesus está dizendo: ora, se o teu irmão pecar contra ti, porque há essa possibilidade. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: ei, se prepare, porque enquanto você viver, você vai enfrentar muitas ofensas. Se prepare. As pessoas vão continuar nos ofendendo. E na grande maioria,
quem escolhe se ofender somos nós. Você consegue entender isso? Perfeitamente. Perfeitamente, né? Olha o que diz a sequência do versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, ele dá sequência dizendo: vai e repreende-o entre ti e ele só. Aqui é uma situação bem comum no meio das pessoas. Quando alguém nos ofende, nós não queremos ir ao encontro do ofensor. Sabe o que nós fazemos? Espalhamos a ofensa para todo mundo. Fulano, fulana, tu não sabe da maior. Tu sabe o que fulano e fulana fez comigo? Não é assim? Ou resolve para todo mundo, que ela quer né? ficar por baixo. Para não sair apenas ofendido, preciso ofender também. Né? Aqui não nos dá a opção. Veja o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Se somos ofendidos, o Senhor nos dá instruções para tal. E ele diz o seguinte: vai e repreende-o entre ti e ele só. Isso é no relacionamento pessoal. Quando ele diz vai, ele não nos dá a opção de não ir. Ele dá uma ordem. A opção aqui não é esperar que alguém que tenha nos ofendido reconhecer, cair em si e vir até nós. Ao contrário, ao invés de ficarmos, rapaz, fulano me ofendeu, o meu marido me ofendeu, a minha esposa me ofendeu, eu fui ofendido pelo pastor, eu fui ofendido pela ovelhinha, eu fui ofendido por mamãe, eu fui ofendido por papai, os meus filhos me ofenderam, o patrão me ofendeu, isso, aquilo, outro. E muitas vezes nós ficamos esperando que as pessoas que nos ofenderam venham até nós. Mas ao contrário disso, a palavra do Senhor nos ensina ir até o ofensor. Aí é a parte mais fácil, né? Não é a parte mais fácil? Você está ofendido, alguém te magoou, alguém pecou contra ti, e você ir em direção a essa pessoa. Mas com que propósito nós precisamos ir até essa pessoa? Aqui ele nos ensina o seguinte: o que aprendemos é que nós fomos ofendidos, precisamos nos dirigir a essa pessoa. Você não pode ficar esperando, porque o tempo passa e sabe o que acontece com a ferida? Ela aumenta. A tendência é se afastar das pessoas que são próximas. Quantas pessoas já não foram afastadas? Perderam a comunicação. Porque um ofendeu e o outro foi o ofendido e nada foi resolvido. Você se recorda que nós falamos que você será magoado e ofendido por pessoas próximas a você? Quanto mais próximo você for das pessoas, maior a probabilidade da ofensa. Maior a probabilidade de você se machucar. Seja capaz de reconhecer a sua ofensa sem que outros saibam o que está acontecendo. A instrução que Jesus nos dá é ir até a pessoa de uma forma branda, repreendendo entre ti e ele só. Não queira resolver as questões pessoais levando outras pessoas. Busque primeiro resolver entre você e a pessoa. Não é tão difícil fazer isso, né? Principalmente para quem é orgulhoso, né? Principalmente para quem é orgulhoso. Para quem não é,
Não tem dificuldade. Mas tem um tal do orgulho, tem um tal da ferida. Olha, e ainda tem a afirmativa, né? Ei, peraí, você sabe que eu sou orgulhoso. Misericórdia. Diga, misericórdia. O orgulho é a ferramenta de concreto para bloquear a ação do Espírito Santo. Porque primeiro tem aquele pensamento assim, ó, perdão, eu não fiz nada, mas eu vou até lá pedir perdão. Aquela pessoa caiu para fazer o parte direto, aí me perturbar e pensar que eu vou pedir perdão, você perdeu. Pois é, a questão aqui que Jesus está nos ensinando é: vai e repreende-o. Você precisa ir essa pessoa para que essa pessoa tenha conscientização do erro dela. Falando, você entende o que você fez? Você consegue compreender o que você disse? Você tem noção da dimensão do que você fez? O que você falou, o que você disse, o que você fez, causou uma ferida, uma ofensa em mim. Você consegue entender isso? Se a pessoa conseguir entender isso, você dá sequência ao versículo 15, que diz o seguinte: se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então é você que está ganhando. Se você conseguir convencer, mostrar o erro da pessoa que te ofendeu, você não está perdendo absolutamente nada. Você está ganhando, porque a palavra do Senhor é verdadeira e é fiel também. Muitos são os que ofendem e ainda que se arrependa, não tem oportunidade de pedir perdão. Sabe por quê? Porque o ofensor se fecha, o ofendido se fecha. Você sabia que tem pessoas que se arrependem do mal que faz, mas não conseguem se aproximar para pedir perdão? Porque se aproximar, tem a certeza que vai sair no prejuízo, que é capaz de morrer. É capaz de o camarada chegar com um pedaço de pau e dizer: eu te perdoo, mas toma primeiro. É ou não é assim? É! São muitos os que ofendem e ainda que se arrependam, não têm a oportunidade de reparar os seus erros. Quando damos a oportunidade para quem nos ofendeu, não só nós resolvemos uma questão familiar, como também ganhamos a admiração e o respeito dessa pessoa. Imagine você sendo ofendido por alguém. Você chega a essa pessoa e diz: poxa vida, você tem consciência do que você fez? Você consegue compreender que o que você fez, houve um julgamento precipitado, houve uma ação precipitada e as suas ações trouxeram consequências para a minha vida? Se essa pessoa se arrepender, se essa pessoa reconhecer, você ganhou um admirador. Caramba, puxa vida, ele e ela foi que me procurou. E eu estava até pensando em pedir desculpa, estava até pensando em... Mas essa pessoa veio até mim. Veio totalmente desarmada, porque tem pessoas que já chegam armado, né? Já chega pronto para a briga. Mas o Senhor está nos ensinando a resolvermos as questões, sobretudo com amor. Resolvendo com o diálogo. Diga: ei, sabe o que falta? Diálogo. Mas às vezes tem diálogo de gente que é orgulhoso do outro lado. Pois é. Todo diálogo do mundo não tem jeito. É verdade. Aí tem um diálogo que você estica. É verdade. Você entendeu, mas não entendeu. Pois é. É verdade, eu entendo isso, é verdade. Tem pessoas que não conseguem entender.
Tem pessoas que se fecham na sua convicção, se fecham na sua certeza. Mas você já parou para pensar que depois de algum tempo essa pessoa cai na realidade? Pode não ser no seu tempo, no tempo que nós estamos buscando. Vamos entender isso. Quais as instruções sobre como viver e resolver questões pessoais que a Bíblia nos ensina. Vamos lá para Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Ainda ligado a esse versículo de Lucas, capítulo 18, versículo 15. São instruções da palavra de Deus para resolvermos questões pessoais. Levítico 19, versículo 16 ao 18. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Não andarás como mexerico entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti. Eu sou o Senhor, diz o nosso rei. Amém? Olha que situação nas questões pessoais. Ele inicia dizendo, não andarás como mexerico, como fuxiqueiro, levando e trazendo conversinha. Depois a gente não entende porque nós somos ofendidos ou porque ofendemos alguém. Eu não sei porque ele ou ela se ofendeu. Eu não sei porquê. Eu não falei nada demais. Óbvio, você não falou nada demais. Você só não pediu permissão para levar esse assunto para outras pessoas. E aí você é taxado como fofoqueiro, fofoqueira. Não leve o assunto da tua casa, não leve o assunto do teu trabalho, não leve o assunto da tua igreja para pessoas que não dizem respeito. A única coisa que cabe em todos os lugares é a palavra de Deus. Existem pessoas que espalham tudo o que acontece dentro do lar. Aonde chega, todo mundo já conhece os filhos, todo mundo já conhece o marido, todo mundo já conhece a esposa, mas ninguém nunca viu, de tanto as pessoas falarem. Não é assim? Não seja mexerico. Não seja fofoqueiro. Não leve os assuntos da tua casa para todo mundo. Graças a Deus, pecado não tem. Bem, glória a Deus. Não te porás contra o sangue do teu próximo, a violência. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Porque tem pessoas que dizem, eu amo meu irmão, eu amo fulano, mas o coração está aguardando mágoa, rancor, ressentimento, ódio. E depois nós não sabemos porque somos especialistas em ofender ou na vitimização. Que o nosso coração não está santo, não está puro, como deveria estar. Não deixarás de repreender o teu próximo. Queridos, é necessário que haja repreensão. É necessário que haja a comunicação, o diálogo, a conversa. Ei, fulano, ei, fulana, acorda. Você tem noção do que está fazendo? Você tem consciência de como está vivendo? Você não precisa julgar a pessoa. Você só precisa mostrar como essa pessoa está vivendo.
E por causa dele não sofrerás ofensa, ou pecado, ofensa. Quando nós mostramos, quando nós paramos e mostramos a realidade da vida, nós também ganhamos com isso. Não deixe as pessoas que estão próximo de você viver de forma que comprometa a sua vida. Também não viva de forma que comprometa a vida dos outros. Se há um comprometimento das nossas vidas para com os outros, diz respeito ao Evangelho, à palavra de Deus, ao reino dos céus. Viva comprometido de tal forma que comprometa outras pessoas. Mas as nossas escolhas não podem comprometer outras pessoas. Amém? Amém. E sobretudo, amarás o teu próximo. Como quem? A ti mesmo. Pense no mandamento que tem sido esquecido por todos. Amar o próximo como a nós mesmos. Quem aqui já esmurrou o próprio rosto? Hã? Quem aqui já mutilou uma parte do seu corpo voluntariamente? Mas quantas vezes nós não já desejamos esmurrar alguém? Quantas vezes já não desejamos arrancar parte de alguém? Então ame o próximo como a ti mesmo. E esse próximo é teu irmão. É aquele que compactua dos mesmos pensamentos, da mesma vida que você. Amém? O que a Bíblia nos ensina sobre resolvermos questões de relacionamento interpessoal? Vamos lá? Mateus capítulo 18, versículo 16. Mateus capítulo 18, versículo 16. Glória a Deus. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E aqui entra o respaldo, a sequência do primeiro processo. É quando você tenta resolver de uma forma pessoal. Não resolveu, vai precisar da intervenção de outras pessoas. Existem situações em que se faz necessário pedirmos ajuda a alguém que confiamos para nos auxiliar a resolver questões. Nem toda questão que você está envolvida, você tem habilidade para resolver. E se você não consegue resolver tais questões, procure pessoas de sua confiança para lhe auxiliar. Geralmente os conflitos são gerados por questões de ponto de vista. Eu penso de uma forma, minha esposa pensa de outra. E aí cria-se um problema. E aí é necessário que haja uma outra pessoa para nos fazer entender os pontos de vista. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Agora, muitas vezes nós chamamos pessoas, não é verdade? Mas muito mais chamamos incendiários do que apagadores, do que bombeiros. Chame alguém para te auxiliar, mas chame alguém que apague o fogo, não incendeie mais. Porque tem pessoas que dizem, olha, eu estou com problema, fulano, bora comigo. Mas fulano e fulana gostam de ver o circo pegar fogo. Já traz debaixo do braço a gasolina. Misericórdia! Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que ao invés de ajuntar, espalha. Ou às vezes é porque essa pessoa gosta de uma partida da pessoa de ficar neutra. Pois é. Infelizmente. Amém? Amém. A questão é que se a ofensa envolve outras pessoas,
e o ofensor se recusar a reconhecer tal ofensa, chame outras pessoas para te ajudar. Você consegue entender isso? Existem pessoas que vivem no conflito o tempo todo, simplesmente porque não tem ninguém em que possa confiar. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: ei, você pode confiar em mim, porque eu confio em você para resolvermos as questões. Amém? Qual é a terceira esfera de relacionamento que o Senhor nos ensina? A coletiva. Olha aí o versículo 17 de capítulo 18 de Mateus. Mateus 18, 17. E se as escutar, dize a igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Você tentou resolver de forma pessoal, não resolveu. Você levou uma ou duas testemunhas, mesmo assim a pessoa: eu estou certo e não abro mão de jeito nenhum, o sangue vai dar na canela, mas eu não volto atrás no que falei, no que eu disse ou no que eu fiz. Aí se resolve na esfera coletiva. Esse tipo de relacionamento com certeza deve ser a última tentativa. Levar as autoridades. Quem são as autoridades no lar? Se as questões são entre irmãos? Os pais. Se os pais não conseguirem resolver, leva para quem? Para os pastores, né? Para as autoridades cívicas. Quais são elas? Conselho tutelar. Se você tem uma situação que você não consegue resolver, que o cara insiste, que não quero, mas tem uma ofensa ali. Você já procurou conversar pessoalmente, não resolve. Você já trouxe testemunhas, pessoas para trazer luz ao entendimento, ainda continua da mesma forma. Olha o que Mateus 18, 17 está nos ensinando. E se não as escutar, quem são essas pessoas? Você e as testemunhas. E a pessoa ainda mantém firme na ofensa, mantém firme. Aí você leva para a igreja. Rapaz, mas nem nas autoridades eclesiásticas o camarada deu certo. Olha, pastor, ela não quer mudar. Ele não quer mudar. Acontece isso muito no casamento, né? Conversaram entre si, não resolveram. Chamaram os pais, não resolveram. Chamaram os cunhados, não resolveram. Né? Aí diz, puxa vida, chamaram os amigos, não resolveram. E rapaz, agora vamos levar para o pastor. Vamos levar para a igreja. Pastor, olha, nosso casamento está assim, assim, assim. Aí vai ter que pedir reforço, né? Aí leva para a igreja. Aqui diz, olha, leva para a igreja. Aí chega aqui, ó, tá aí o pastor e a pastora com problema, mostrando para a igreja. Olha, papel lindo, né? Lindo isso, é verdade. São humanos, mas é bonito isso, né? Verdade. É exemplo, né? Aí depois tá aí, olha, se os pastores vivem no fight, quanto mais... Então a gente tá tranquilo, não tem problema não. Porque sempre tem a desculpa, né? E os pastores fazem, por que a gente não pode? Os pastores afiam a faca, por que a gente não pode aqui afiar o facão? Não é isso?
Misericórdia. Querido, a verdade é que esse tipo de relacionamento com certeza deve ser a última tentativa. Não é a primeira, tá? Porque existe que tem pessoas que têm problema um com o outro e já leva para todo mundo. Primeiro você tenta resolver pessoalmente. Não conseguiu? Busca resolver com testemunhas. Levam pessoas para, olha, fulano e fulana, me auxilia aqui nesse assunto aqui que está em pendência. Se não resolveu, a Bíblia diz a igreja. A igreja precisa saber. Se a Bíblia está nos ensinando a dizer à igreja, é porque há um propósito específico. Lembre-se que o meu pecado compromete a tua vida. Lembra-se do que nós lemos lá em Levítico? Se você repreendê-lo, o pecado dele não vai te alcançar. Então, quando você peca, você compromete a vida saudável da igreja. Você sabia disso? Alguém não sabia disso? Pois é. Quando o pastor peca, compromete a santidade da igreja. Quando a esposa do pastor peca, compromete a vida do pastor e da igreja. Quando os membros pecam, compromete a vida deles, a vida dos irmãos, a vida dos pastores. Porque dificulta mais ainda. Você consegue entender isso? É verdade mesmo. Olha só. Se também esse cidadão, essa cidadã não escutar a igreja, meu filho, o que é que precisa mais? Considere-o como gentil e publicano. Como alguém que não faz parte daquilo que você pretende. Meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Já esgotamos todos os meios. E ainda assim você não... Não jogueis pérolas aos porcos. Querido, se o irmão pecar contra nós, nós precisamos tratar primeiramente com amor de forma pessoal. Mas é com amor mesmo. O problema é que a nossa ofensa, não nos dá espaço para o perdão. Nem dá espaço para o amor. Esquecendo-nos do que 1 Coríntios capítulo 13 diz. O amor é sofrer, tudo suporta. É paciente, E todas as qualificações do amor. Mas é tão difícil amar quando estamos ofendidos, não é verdade? Misericórdia para nós, O segundo passo é nós termos pessoas do nosso lado para testificar do esforço que estamos tendo para resolver o conflito. Você precisa ter pessoas do seu lado que você confie. Que você possa dizer, nele, nela, eu posso confiar em estar do meu lado para resolver essa situação. Para trazer luz aonde nós não estamos enxergando. Mas se ainda assim a situação persistir, aí você tem que tomar uma decisão definitiva. Que são os pais, os pastores, os representantes da sociedade, Que o amor de Deus, queridos, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos poupe de situações semelhantes a estas. Que a gente não precise entrar no terceiro nível desse relacionamento, que é trazendo autoridades para resolver uma questão. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos poupe. Que se houver situações mal entendidas, que seja resolvido logo de primeira. Que você busque logo resolver esse problema. Pode ser que demore um tempo, porque as pessoas não pensam da mesma forma, as pessoas não agem da mesma forma.
Mas a verdade é que nós precisamos tomar a iniciativa. Se eu não tenho feito isso, preciso procurar fazer. Se eu não consigo fazer sozinho, o que é que eu preciso fazer? Pedir auxílio do Espírito Santo para me auxiliar a quebrar o meu orgulho, a minha arrogância, o meu estado emocional e buscar resolver os problemas. Amém? Amém. Lembre-se, olha que a pessoa perto de você e diga isso. Ei, lembre-se de uma coisa. Não espere por outros para resolver as ofensas. Você não chegou até aqui por acaso. Então peça ajuda ao Espírito Santo para lhe ajudar a superar a dor e a decepção causada pela ofensa. Sua luta não é contra seus familiares. Amém? Você não está lutando contra a carne nem o sangue. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 1. Amém? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e ele está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não temas, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua luta, esposa, não é contra o seu marido, a sua luta, marido, não é contra a sua esposa, a nossa luta nossa luta de pais não são contra os nossos filhos, nem você que é filho está lutando contra seus pais, mas a nossa luta é contra o diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se de alguma forma você está ofendido por algo, por alguém, procure a reconciliação. E se você pecou, se você ofendeu, peça perdão. Faça isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Se coloca de pé em nome de Jesus.